Ansiedade não é uma doença. Vamos lá, eu quero te explicar. Ansiedade não é uma doença. Como assim não é uma doença? Eu estou doente. Já fui no médico, ele falou que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ou agorafobia, transtorno de ansiedade em lugares públicos ou sociais. Tem 7 classificações no CID. E a Organização Mundial da Saúde considera os transtornos da ansiedade como uma doença classificada lá para que possam ter um tipo de tratamento. Mas a ansiedade sozinha, ela não é uma doença. Se você entender isso, você vai entender como você pode tratar. Se você não entender isso, você vai achar que você está quebrada, que você está com um problema que não é você que resolve, que precisa de tratamento, precisa de ajuda externa, precisa de um fator externo para que você possa se recuperar. Ou seja, a solução não está nas suas mãos. Entende? Deixa eu dizer, vamos comparar. Se uma pessoa é diagnosticada com câncer, ela precisa de um tratamento, seja ele natural, quimioterapia, radioterapia, o que for, ela precisa desse tratamento, senão não tem como reverter. Mesmo que for numa linha natural, ela vai precisar de comer frutas, vegetais e fazer todo esse processo e protocolo que tem nas clínicas naturais para tratamentos de pessoa com câncer, por exemplo. É uma linha, um exemplo. E você fica à mercê daquilo. Você fica à mercê de se os medicamentos para a quimioterapia vão fazer ou não efeito. A radioterapia vai fazer ou não efeito. Outro exemplo, isso é doença, câncer. Outro exemplo, o Alzheimer, ou a demência, ou a esquizofrenia, que são doenças patológicas, físicas e psicoses, onde falta elementos no cérebro, onde realmente tem que entrar com uma intervenção medicamentosa para que a pessoa, o paciente, tenha uma qualidade melhor de vida lidando com aquela doença. Isso é uma doença. Se quebrarmos o nosso braço, não tem como você querer que ele cicatrize. Eu quero, ele vai cicatrizar. Eu ordeno e ele cicatriza. Não. O médico tem que ver se está no lugar, colocar aquele gesso para ver se o osso está realmente no lugar. E aí, depois disso, ele está mobilizado com gesso, ele vai cicatrizar sozinho. Isso vai levar tempo e isso vai acontecer independente da sua vontade ou não. Inclusive, se o osso ficar torto, não for no ortopedista, isso já aconteceu muitas vezes, né? Naquela época da roça, antigamente, o povo não ia no médico, quebrava um osso, cicatrizava torto, mas cicatriza, não é o seu querer. Agora vamos colocar a ansiedade. Ansiedade é uma emoção. Se você saber o que é uma ansiedade, você vai ver que realmente tem razão, não é uma doença. Não sou eu que estou falando isso, tá? Eu estudei isso, eu entendi e eu vim compartilhar. E na terapia, quando eu trato pessoas que buscam ser menos ansiosas, e eu trato também da crise do pânico, e a pessoa saber lidar com o sintoma da crise do pânico a partir desta visão de que é uma reação natural do nosso corpo, que precisa de ter uma mudança de pensamento e comportamento e lidar com as emoções, tem tratamento e a pessoa fica bem. Ela consegue fazer tudo o que ela precisa. O que a ansiedade hoje tem te atrapalhado? Qual é o título que você fala assim? Eu sou ansiosa, por isso eu parei de ir no trabalho, porque eu tenho crise de ansiedade lá. Eu dirigia e parei de dirigir, porque eu tenho crise de ansiedade. Aí eu tenho medo de acontecer no meio do caminho e o que eu vou fazer? Eu tenho crise de ansiedade quando eu estou em público, quando eu vou no shopping, quando eu vou à academia. Tem muitas pessoas que me relatam que pararam de ir para academia, porque quando está fazendo exercício físico, o coração começa a disparar. Esse sintoma físico do coração disparando faz com que ela tenha medo de ter alguma coisa mais grave.
uma taquicardia, que vai levar a um infarto, alguma coisa iminente, uma morte súbita, alguma coisa assim, e aí ela, não quero, eu não quero sentir isso. Então, não quero sentir. Você vê que nós estamos lidando com emoção. Qual que é a emoção predominante em todos esses casos em comum? O medo. Medo de e se eu dirigir e passar mal. Não é o e daí que eu falo. O e daí, ele é um acrônimo para um tratamento em 4 passos para aprender a lidar com essas emoções de medo e ansiedade. Mas é também uma resposta que você tem que buscar no seu cérebro, ao invés de falar e se eu desmaiar, e se for grave, e se eu cair, você tem que falar e daí se você passar mal, se você passar mal, e daí? Você já passou outras vezes? O que realmente já aconteceu? O que é só da sua imaginação e o que é de fato, um fato que acontece? Você realmente já desmaiou ou você pensa, e se eu desmaiar? E você já imagina a cena de você cair no chão, ninguém te acudindo, você passando vergonha e você não quer passar por isso? Ou você chegou a desmaiar? Porque tem pessoas que chegam a desmaiar. O desmaio vem por hiperoxigenação no cérebro, ou seja, a pessoa começa a respirar muito rápido, hiperventila, ou seja, traz mais um oxigênio superficial muito rápido e um acúmulo de gás carbônico. Não é uma respiração que faz todo o seu processo. E nisso há uma descompensação no cérebro. E ele, sinceramente, ele pensa, se ela não tá dando conta do corpo, o cérebro vai ser o próximo, que ela não dá conta de estar no controle. Então eu vou apagar para ela acalmar, porque tá muito nervosa, muito desesperada, para eu me proteger. É uma proteção do cérebro. Você apaga por alguns minutos, alguns segundos às vezes, aí quando você volta bem mais calma. Isso é proteção do cérebro, sabia? Isso não é um defeito, isso não é um problema, isso não é uma doença. Não é uma doença. Eu recebi umas mensagens numa live que eu estava perguntando assim, que parecia uma crise convulsiva na hora da crise do pânico. Que tremia muito, se debatia, era como se fosse convulsão. Convulsão é diferente. Convulsão é um problema no cérebro de muita eletricidade, que toma-se medicação para diminuir esse descarga elétrica entre os neurônios para não convulsionar. Na crise do pânico, isso não é sintoma de crise do pânico. A crise do pânico, a pessoa pode tremer, ficar muito nervosa, achar que vai convulsionar ou ter alguma coisa, mas não chega a acontecer isso, porque não é neuronal, não é cerebral, não é doença. Deixa eu mostrar pra vocês, eu trouxe aqui, não tirei só de mim, eu tirei desse livro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários livros sobre ansiedade, crise do pânico, tratamentos, etc. Não tem no Brasil, tá? Este livro aqui é de um terapeuta que escreveu recentemente. Não, recentemente não, na verdade faz um tempo já. Mas não é tão velho. Foi em 2014 que ele começou a fazer o podcast dele e escrever sobre crise do pânico e ansiedade. Ele sofria disso. E hoje ele é terapeuta. E ele escreveu este livro, como que ele conseguiu se recuperar. Aqui tá falando a verdade sobre a ansiedade. Passo a passo, um guia para você entender e superar ansiedade, pânico e agorafobia. No primeiro capítulo, eu estou indo capítulo por capítulo, baseando nele e na doutora Claire, que eu já mostrei aqui, que o livro em português tem dela que chama Domine Seus Nervos. Domine Seus Nervos. Claire, o nome dela, Wicks. W-I-I-K-S. Essa médica psiquiatra de muitos anos atrás, essa é de 1960 alguma coisa, escreveu como que funciona no nosso cérebro a parte em que nós temos o medo. E como que nós controlamos esse medo, que faz toda a diferença. Então a diferença da sua ansiedade é como que você reage a ela. Uma pergunta interessante que eu recebi ontem também, depois de um carrossel que eu falei sobre esse assunto. Eu fiz um carrossel só sobre esse assunto. Aí a pessoa falou assim, então por que antes eu não sentia e agora eu sinto os sintomas da ansiedade? Se a ansiedade é normal e todo mundo tem. Não é uma boa pergunta?
O que você acha? Se nós nascemos com esse tipo de emoção dentro de nós, lá no cérebro, na parte de trás do sistema límbico, tem uma pequena, parecida com amêndoa, chamada amígdala, que dispara as emoções, todas as emoções: raiva, medo, ansiedade, angústia, tristeza, alegria, amor, todas as nossas emoções, todas as variáveis. Existe um disco assim, ó, de todas as emoções, porque as emoções abertas e fechadas, elas têm as suas variantes. Por exemplo, a raiva, ela é aberta, porque ela é explosiva, ela é expansiva. A tristeza, ela é fechada, porque a pessoa fica assim, acanhada, tal, entende? Então, e entre elas ainda existem as variáveis, inúmeras variáveis. Você sabe dar nome às suas emoções? Então, por que antes você não tinha crise de ansiedade e hoje tem, se ela esteve sempre presente? É porque ela gera sintomas físicos quando está em excesso. Porque na preocupação, porque a ansiedade é uma preocupação com algo que está por vir, algo no futuro. Alguma coisa que você se preocupa. E se eu tiver isso? E se eu perder o emprego? E se meu marido fazer aquilo? E se meus filhos não sei o quê? Aí, esta preocupação, ela gera químicas no corpo. Uma das químicas chama-se adrenalina. Esta substância, que é um neurotransmissor, ele afeta os nervos do corpo. Quando ele percorre o seu corpo inteiro, saindo da cabeça e percorrendo toda a sua parte frontal do corpo, né? O nervo vago frontal, ele vai atingir o seu coração. O seu coração faz o quê? Dispara. Ele atinge o seu estômago comprime, dói. Se tiver suco gástrico, vai apertando e esse suco até sobe. Então a pessoa pode sentir queimação, náusea, dores. Ele para o sistema digestório, porque na hora é como se fosse um problema que tem que ser resolvido imediatamente. É um sistema de luta e fuga que é acionado por um perigo. O seu cérebro entende que você está passando por um perigo, como se fosse uma onça vindo atrás de você para te atacar, se você estivesse no mato, e você tivesse visto ela. Aí ele pensa, eu tenho que correr. Aliás, o cérebro, a parte emocional, ele é de sobrevivência. Não dá nem tempo de você pensar. Você só age, corre primeiro para depois pensar. Primeiro tem que sobreviver, para depois ver o que faz. Se você ficar pensando, nossa, é uma onça, ela é grande, será quanto tempo para ela dali até vir aqui me atacar? Já foi atacada. Então você tem que correr primeiro para o primeiro abrigo, para o primeiro lugar, assim, é uma coisa muito rápida. Nisso o seu coração dispara, você fica ofegante, tremores, dores musculares. As dores musculares, na verdade, são logo após abaixar esse sistema de luta e fuga. Por isso que depois de uma crise de pânico e ansiedade, você se sente exausta. Porque é a mesma reação de como se fosse de verdade. A onça, mas não é. É só no pensamento. Pensamentos ansiosos. E se? Então, sinceramente, eu sei que já te disseram ao contrário. Mas eu quero que você, pelo menos, raciocina e pensa na sua vida, no que você tá passando. Raciocina, não deixa, fulano falou e tá falado. Não, pensa, é mesmo uma doença? Porque se for, tá te incapacitando. Se for, você não se acha capaz de superar. Você vai precisar de alguma coisa, de um médico, de uma medicação, de um monte de coisa. Então a ansiedade ela se tornou visível para você e um problema porque você começou a notar reações físicas no seu corpo que estão ligadas à ansiedade, e você não acha que isso é normal. Não é normal. Então presta atenção, se foi do coração e você tá em medo de ter um infarto, você vai ao cardiologista, você precisa ir ao cardiologista. Geralmente todas as pessoas que já sofrem com crise de ansiedade, que foi diagnosticado com transtorno. Qual a diferença entre transtorno e ansiedade em si? Transtorno é porque tá te atrapalhando, virou um transtorno. Te atrapalha dormir sozinha, te atrapalha sair sozinha, te atrapalha viajar, te atrapalha andar de avião, fazer um monte de coisa.
Ontem eu perguntei o que você faria se você não tivesse essa ansiedade, esse medo. Um monte de gente respondeu os seus desejos, né? Ah, eu viajaria de avião, eu pegaria ônibus, eu visitaria meus familiares, parentes de novo, porque tem que viajar, eu não quero mais viajar. Eu iria ao shopping, eu falaria em público, cada um tem seu desejo. Então, porque a ansiedade está te atrapalhando a se sociabilizar e fazer o que você quer, ela se torna um transtorno. Por isso os médicos colocaram no CID, no Conselho Internacional de Doença, é conselho que chama? Acho que é conselho, né? Ah, fugiu aqui agora. Mas enfim, você vai ser tratada como se fosse uma doença mental, que não é. É uma doença, não é uma doença, é um transtorno emocional. Tanto é que, na verdade, não é tratado como doença, é tratado como transtorno. É que doença, as pessoas começam a falar, não, ela tá doente, por que ela tem ansiedade? Por que ela tem crise do pânico? Ela é doente. Não, não é doente, tá? Você não está doente, isso não é uma doença nem mental e nem física. Exatamente, também não é física. Por mais que você esteja sentindo todos esses sintomas físicos, não é uma doença física. Se isso te ofende, é porque você sente que é uma doença mental. Você mesmo aceitou, rotulou e no dito popular, sabe? Assim, quando o povão que não entende mesmo de saúde física, mental, começa a falar e você aceita. Simplesmente você aceitou. Deixa eu ver aqui o que eu tô falando para não esquecer nada. Então é um bom momento para você parar e ver. Você não alimentar a ideia de que você é vítima de algum tipo de doença, porque eu sei que você não é. Acompanhe os outros vídeos, porque esse vídeo aqui não vai dar para falar tudo, tá? Esse aqui é o 1.2 do capítulo 1, digamos. Se você, então, não tá realmente danificada, se você não tem uma doença, então você pode melhorar. Você pode saber gerenciar a sua ansiedade, para ela não culminar ou explodir numa crise, tá? Vou te mostrar por que isso é verdade. Eu já tinha falado, né? O Alzheimer. Outra demência, câncer. Tem uma doença que chama ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. Isso é uma doença. Essas doenças, elas comprometem o funcionamento do seu corpo de alguma forma. Então, de alguma forma, ela é uma doença física mesmo, que ela compromete, tem uma parte cerebral que está danificada, está comprometida. Na ansiedade, seu cérebro está perfeito. Está perfeito. Seu cérebro não está disfuncional. Não tem nada físico lá. E nem tem nada físico no seu corpo. Você foi no cardiologista, ele fez o eletrocardiograma, ecocardiograma, falou para você, seu coração está normal, você não tem nenhuma cardiopatia. Aí você falou, doutor, mas eu sinto o coração disparado. Um coração saudável e normal, ele dispara. Ele até, às vezes, você sente que ele parece que faltou uma batida. Você sente o coração, e seu coração faz tum-tum, aí para, aí depois dispara 3, pum-pum-pum, aí para de novo, até que ele volta ao ritmo normal. Isso é normal também, tá? Eu vou falar um monte de coisas pra vocês, o que é normal. Ansiedade, então, é um estado emocional, estado emocional. Como que você tá triste? Você é triste? Não, você está triste, é um estado, eu estou, estado. O que você tá sentindo agora? Eu tô sentindo angústia. Você é angústia? Não, você está angustiada. Mas isso passa. Felicidade passa, angústia passa, ansiedade passa, medo passa, tudo passa. É um estado. Por que você se segura nesse estado, se coloca e fala assim, é doença? Como se medo fosse doença. Medo não é doença. Ela é previsível, ela é regular, é natural e não indica um defeito ou mau funcionamento. Um estado de ansiedade, seu corpo está operando exatamente como foi projetado por Deus. Deus nos deu isso até mesmo para nossa proteção, porque desde que foi criado o mundo, nós vivemos em meio a perigos. Perigos de animais, hoje perigos de seres humanos mesmo, assalto, abusos, várias outras coisas que a gente não tiver alerta em certas situações, nós vamos sofrer as consequências. Então, existe no nosso cérebro essa proteção,
essa coisa, sobrevivência, esse estado de sobrevivência, em que nós, para sobrevivermos, precisamos usar. Então vamos lá. Os marcadores fisiológicos de um estado de ansiedade são bem conhecidos de vocês, né? E fáceis de medir. Eles não são um mistério. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar para você que não tem nada de errado ou defeito. Vou te falar algumas manifestações físicas quando eu coloco aqui. O que você sente na hora da crise do pânico, da ansiedade aqui no computador? Tô olhando para cá. E aqui tem outro computador aqui que eu tô olhando, o meu roteiro. Meu coração bate rápido. Tá bom, eu vou te dizer que é normal. Um coração saudável bate rápido. O meu coração, quando bate rápido, e eu não estava correndo ou fazendo exercício ou não assustei com nada, é porque foi despejado uma quantidade de adrenalina pelo estresse. Às vezes a gente tá estressada e acha que o estresse, ele é uma coisa que você fica agitada e que você fica nervoso, aquela coisa que mostra. Não, você pode estar estressada em silêncio, caladinha, sentada no sofá, sem fazer nada, apenas com seus pensamentos. Nossa, será que eu vou conseguir ir até lá amanhã? E se eu não pagar tal conta? E se não arrumar o carro a tempo? E se eu não quero ir em tal lugar? O que eu falo? Essas coisas geram estresse. Esse estresse produz hormônios de cortisol, que é um outro hormônio estressor, e adrenalina. E eles podem acelerar o coração. Então não tem nada de errado nisso. Você sente tontura, é normal. Tontura é normal. Então, descarte as possibilidades de doenças físicas, porque provavelmente uma pessoa ansiosa, ela vai no médico e faz uma bateria de exames e acredita no que o médico falou para você. Ah, se sentir tontura é um AVC. Não, não, criatura de Jesus, não. Por quê? Porque um AVC é uma doença em que é um acidente vascular cerebral, tá? Aonde uma veia se rompe, ou pode ser elétrico também, que tem um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, e tem um acidente vascular cerebral isquêmico, onde há uma descarga de energia em uma parte do cérebro e aquela parte ela é danificada. A hemorragia, o sangue também, ele acaba impedindo as conexões neuronais e danifica. A pessoa pode ter sequelas físicas. De um lado ficar torto ou não conseguir mexer, porque é uma parte do cérebro que comanda isso. Isso é uma doença, porque a pressão foi elevada, porque tem vários fatores. Mas o pânico e a ansiedade, ela pode gerar tontura que não tem nada a ver com essas doenças físicas. Nada a ver. Simplesmente pelo fato de você, às vezes, movimentar rápido, levantar rápido a cabeça, os olhos não acompanhou a imagem. Quando a imagem chegou no cérebro para ser codificada, você já tinha movimentado por outro lado, então é uma desrealização muito rápida e você já estava num estado ansioso de preocupação, e aí você já fica muito hipervigilante aos sintomas e pensa, nossa, essa tontura, ai meu Deus, é alguma coisa que vai acontecer e não sei o que, é da ansiedade, eu tenho que tratar. Entendeu? Se não for nada, otorrinolaringologista, alguma coisa aqui no seu tímpano, que vai lá dentro aqui, da parte do cérebro aqui, assim, por dentro, aonde a gente tem o nosso equilíbrio, né? Se não for nada relacionado ao labirinto, que nos mantém, você não vai ficar andando assim, sabe? Faz os exames físicos se você tem dúvida. E se o médico falou, não, tá tudo bem, tá tudo normal, pode ficar tonto, sabe? A criança não gosta de brincar num negócio assim de gira, só pra depois ficar tontinha assim, caindo. Não sei por que criança gosta de fazer isso, mas gosta. Tonturas por exemplo, quando vou viajar e tem muita curva, eu fico tonta. Eu tenho náuseas, dá vontade de vomitar. Aqui tem, subindo para as montanhas para ver as neves, que é curva. Nossa, eu tenho que tomar um remédio. Infelizmente, eu preciso. Eu não consigo só controlar, porque minha cabeça fica tontinha, essa tontura dá náusea. Então, se você ficar tonta e ter náusea, pode ser normal, uma função fisiológica normal do corpo. Entenda isso e aceite isso, que pode ser normal. Nada é, doença, é doença. Não. Tremores e fraqueza é normal. É normal. Visão estranha é normal. Você sente calor ou frio? Normal.
Sente falta de ar, normal, tá? Seu estômago revira, normal. Você sente um impulso intenso de encontrar um banheiro, é normal. Tem gente que precisa de ir no banheiro, urgente. Tudo isso é consequências dos neurotransmissores estressores do corpo, da ansiedade, que vão passar rápido. Isso não vai durar horas e horas e horas, muito menos dias. Não vai durar. Não é como uma doença instalada que tá lá enquanto não resolver. Não, isso é assim, passou a crise, diminui, acabou. A tontura passa, a dor no estômago passa, a dor na barriga de ir no banheiro passa. Que mais? Sensação esmagadora de uma desgraça iminente, né? Uma coisa ruim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu tô com esse sentimento, aquele aperto no peito, aquela angústia, normal, vai passar. Isso é uma ansiedade, isso é proveniente destes neurotransmissores que nós não controlamos na hora que ele é despejado, né? Quando ele é liberado no nosso corpo, mas nós podemos sim mudar o nosso comportamento em relação a essas emoções para que eles abaixem, tá bom? Se você não reagir, se nós não reagirmos a isso, achando que é anormal, que tá acontecendo uma coisa errada com o nosso corpo, sair correndo pro pronto-socorro, tem que tomar um remédio, fazer alguma coisa imediata, porque, ai meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, essa reação aumenta a adrenalina e cortisol, piora os sintomas, aumenta o tempo de duração para 1 hora e meia, 2 horas, coisas que poderiam passar em questão de minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo, se você começasse a usar a parte frontal do cérebro, de raciocínio cognitivo, que é a inteligência, e questionar esses pensamentos e essas emoções que você tá sentindo. Eu tô tremendo. Tudo bem. Aí a hora que entra o método, e daí? Eu não sei se tá dando pra ver na câmera, mas eu ensino no meu Instagram, no meu YouTube, depois eu ensino em outra hora. Você vai envolver no seu tratamento, desafiar o medo, aceitar os sintomas e interagir com o presente. Colocando esses 4 passos em prática, simultaneamente, na hora da crise do pânico e da ansiedade, você consegue lidar com esses sintomas sem medo, você sozinha, só você, sem deixar o medo te dominar. Talvez você esteja pensando, meus sintomas são acima do normal. Você não está entendendo. Pode ser que você não esteja, você está me questionando com um pensamento assim, ela não me conhece. Ela não sabe o quanto grave e forte que são os meus sintomas. Sim, eu sei. Por 2 motivos. Primeiro, que eu já senti na pele, o que é uma crise do pânico e ansiedade, eu sei. Segundo, pelo tanto de leituras e estudos que eu faço só sobre este assunto. Cada um de nós tem a tendência a pensar que é único, que ninguém sente isso. Não do jeito que você sente, não na intensidade que você sente. Porém, não é verdade. É com a mesma intensidade. A diferença é na forma como você reage a isso e como você consegue expressar esse sentimento. Mas sim, os seus sintomas, por mais assustadores e perturbadores que sejam, eles não são únicos e especiais, tá? Por isso que os médicos conseguiram até classificar lá nesse transtorno, porque todo mundo chega relatando muito, não, todo mundo não, a maioria dos pacientes que chegam relatando quando teve uma crise do pânico é bem similar, bem parecido. Varia, uns têm mais dor no estômago, outros têm mais tremores, uns têm mais taquicardia, que é o coração disparar, outros têm mais sentir muito calor, muito frio, ou partes do corpo mais quente, mas não tem nada de errado, porque parece que algo tá errado, mas não está. Então vamos lá. Nem sei quanto tempo eu tô gravando aqui, mas não quero deixar esse vídeo muito longo. Vamos avançar aqui. Eu quero que você agora veja por que a ansiedade não é uma doença, eu já falei, né, que não é, mas obviamente você sabe que tem algo de errado. Então, o que que é? Se não é uma doença, o que que é? É uma pergunta justa, vamos lá? Vamos identificar os componentes desse problema que você tanto quer resolver, tá? Você quer resolver sua crise de ansiedade quando você não quer mais sentir assim, você quer voltar ao normal, você não quer viver desse jeito. Então, sintomas físicos e emocionais. Primeiro, existe a sensação e sintomas que tanto você odeia. Tanto você tem a sensação de que vai desmaiar, como você tem o sintoma de dor no estômago. Entende? O que é uma sensação? Sensação é um pensamento que pode ser que aconteça.
Você tem aquela sensação de angústia? Você não sabe explicar. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer, mas nada de ruim está acontecendo. Isso são os sintomas da ansiedade. Então, qual que é o problema da ansiedade? As sensações e os sintomas que você odeia. Qual a diferença entre uma pessoa que tem ansiedade como transtorno e uma que só tem ansiedade e nunca foi perturbada por isso, sabe passar? É o quanto ela aceita e o quanto ela odeia isso. Eu odeio sentir meu coração disparar. Eu odeio sentir esse sufocamento, essa falta de ar, essa angústia no peito, esse tremor, esse calor. Você não aceita. Você quer por tudo tirar isso. Seja com remédio, seja com terapia, seja com o que for. Exorcismo, até brinco, né? Porque tem gente que acha que quando leva pro lado religioso, eu sou cristã, mas nem tudo é de cunho apenas religioso, apesar de termos que estar sempre em equilíbrio na parte da mente, do corpo e do espírito. Um desses estando em desequilíbrio, acontece os nossos transtornos, os nossos problemas mentais, que nem sempre é uma doença, é apenas um transtorno emocional, de comportamento, ou de emoções com comportamentos, mas que você pode, sim, tomar as rédeas e resolver. É uma coisa que tem solução. A partir do momento que você decide, eu quero. Então vamos lá. Acabei de explicar para você, então, a ansiedade, quando ela se torna um transtorno, é porque os sintomas e as sensações que você tanto odeia te incomodam. Então você quer eliminar. É apenas o seu corpo reagindo da maneira que ele foi projetado para reagir diante de uma ameaça. Vamos lá, vamos fechar, né? Já está estendido, mas quando nós nascemos, nós temos essa reação automática. Por que automática? Porque você não pensa, primeiro age para lidar com medo iminente, com perigo, tá? Para você, por exemplo, quando vê qualquer coisa, tá vindo um carro na sua direção e você rapidamente corre, foge, pula, sobe em alguma coisa, ou a onça que eu falo, ou você tá na beira de um rio, vê um jacaré vindo, você vai correr, você vai subir na árvore, você vai gritar, você vai pular. Essas reações, elas são automáticas, a gente não faz cálculo, a gente não pensa, é como se fosse a emoção tomar conta a gente chama sequestro, né? Sequestro emocional, aonde a emoção é mais forte do que você. Ela domina o seu corpo. Você tem reações primeiro para depois você pensar. E é isso que acontece naturalmente, porque é um mecanismo de defesa. Então, por que você não vai arrancar a ansiedade de você? Porque não tem como tirar. Nasceu de fábrica para a sua sobrevivência. É bom, não é ruim. Não é ruim. Então, o problema não é a ansiedade, é a sua reação a ela. Às vezes, esse mecanismo é acionado na hora errada. A resposta de ansiedade, medo, dispara, mesmo quando não tem uma ameaça real. Você não tá na rua, não tem ninguém te assaltando, você não tá no mato, não tem uma onça, você não está caindo de um lugar, você não tá sendo assaltada, já falei. Você não tem uma coisa real acontecendo. Não é uma coisa que você precisa do seu ambiente, mas ele é disparado. Então, às vezes você tá bem e em um minuto depois, de repente, você acha que tá morrendo. Você tava super bem, aí em um minuto, quando começam as reações, quando esse sistema de alarme dispara, pronto, você acha que tá morrendo ou enlouquecendo. Talvez foi a primeira experiência que você teve com crise do pânico e ansiedade. Por isso você assustou tanto, você não sabia o que estava acontecendo. De repente isso aconteceu. Então, praticamente a primeira vez da crise do pânico e da ansiedade de quase todo mundo, ela não sabe o que está acontecendo. Isso acontece com todas as pessoas. Só que tem umas que não se assustam. Tem umas que têm a crise, o coração dispara, ela começa a tremer, sente todos esses sintomas físicos, mas ela sabe que ela estava pensando em algo perigoso, porque só de pensar, o seu corpo reage.
Porque o seu cérebro, na parte da imaginação, quando nós imaginamos um cenário catastrófico, é como se tivesse acontecendo. Ele não sabe discernir entre uma realidade vivida com um pensamento imaginado. E ele vive essas emoções. Tanto é que, se você quiser testar isso, simplesmente pensa em algo engraçado que já aconteceu. Alguém que você viu escorregando, caindo, que foi muito engraçado, um vídeo, desses vídeos como fala? Vídeo funny, né? De cair. Aí você vai rir. Tem gente que começa a rir do nada, você fala, o que você tá rindo? O que eu tô lembrando? Lembrança é o quê? Imaginação. Quando você lembra, você imagina a cena, você cria na sua cabeça uma cena. Outra coisa, se você imaginar algo triste, que já passou, mas você vê na sua cabeça todos os detalhes do dia e você começa a chorar. Você começa a chorar. Tá acontecendo de verdade? Não, não tá. Não tá. Na verdade, você tá aqui sentada. Sentada, não tá fazendo nada. Mas começa a chorar, você chorando que eu lembrei, não sei quem, que morreu, não sei o quê. Entendeu? Então, você tá lembrando uma cena, imaginando uma cena no futuro, catastrófica, porque o seu coração disparou. Você já imagina você na ambulância, você lá no hospital, ligando pro seu marido, e isso exacerba, aumenta a adrenalina e cortisol, os sintomas aumentam, o coração dispara mais ainda, porque o cérebro fala assim, realmente ela tá em perigo. Porque olha a ação dela, a sua ação, a sua reação depois desse medo, muda tudo. A questão é, isso acontece o tempo todo, o mecanismo natural de proteção embutido no seu corpo disparou quando não deveria. Esse é o problema. O problema de acontecer só quando não tem perigo real é porque ele está com o disparo, está desajustado. O cérebro, por algum motivo, resolveu disparar na hora errada. Então, isso não é divertido, mas ainda assim não é uma doença. E também não é um problema real. O real não é um problema real. O que é real? O real é que depois desse episódio, depois que isso aconteceu, aí começou um problema. E o problema é, você sentiu medo e não queria sentir medo de novo. Você ficou desconfortável e não quer sentir este desconforto de novo. Você interpretou que esta experiência é algo que deveria ser evitado a todo custo. Você chega lá no hospital e fala, doutor, eu não quero nunca mais sentir esse medo que eu senti. Pelo amor de qualquer coisa, me dá um remédio, porque isso que eu senti é pra morte, eu não quero mais sentir. Então, essa interpretação sua dos sintomas físicos que você sentiu, na hora que a reação foi disparada fora de hora, ela transformou no seu próprio mecanismo natural de proteção em uma ameaça. Era um mecanismo de proteção, né? De você agir diante de um perigo real, mas como você interpretou errado, agora é uma ameaça de vida para você. Então essa interpretação no seu cérebro transformou o seu corpo em inimigo. A partir desse momento tudo muda. Você fica presa no ciclo do medo. Você passa a temer a próxima crise. Você começa a viver em estado de alerta. Meu Deus, será que vai ser hoje? E se eu sair lá fora? Não, eu tive lá no supermercado. Então eu não vou no supermercado. Então eu não vou sair. Ah, já sei. Se eu parar de dirigir, eu não vou ter mais porque eu tive dirigindo. Ah, já sei, não vou mais no shopping. Não vou mais na academia, porque lá na academia foi a primeira vez que você começa a pensar, quando foi? Ah, já sei, o que eu tava fazendo? Tal coisa. Aí você não quer mais nem fazer essa coisa e nem nesse lugar. Só que não é. Não é o lugar, não é a coisa. Ele disparou nesse horário, nesse dia, nesse momento, mas não era o lugar, a coisa que você estava fazendo, a ameaça. A ameaça se tornou a partir do momento que você sentiu esses sintomas desagradáveis e você resolveu combatê-los. Entendeu? A sua reação foi, eu não quero mais sentir isso. Então, você sentiu medo. E aí, você aprendeu a ter medo do medo. Isso parece uma doença? Vamos lá. Ansiedade não é uma doença, ela é um estado natural do corpo humano. O problema não é a ansiedade, mas o medo da ansiedade. Então, você aprendeu que padrões errados e você pode desaprendê-los. Isso muda tudo, não muda? Se você olhar com este olhar que eu trouxe para você hoje, nessa reflexão, não muda? Gente, então peraí, não tem nada de errado no meu corpo. Peraí, então não tem uma disfunção cerebral? Peraí, minhas emoções não estão erradas. As pessoas sentem isso.
O problema é como que eu reajo a isso. Eu tô tendo medo, eu tô alimentando medo. Eu não quero sentir isso. Então, qual que é a solução? Desafiar este medo. Ou seja, o coração tá disparando, fala pra ele, pode disparar mais. Você não tem uma doença cardíaca, já foi no médico cardiologista, ele já confirmou pra você que não tem, que é uma crise do pânico. Então, não tem nada de errado no seu coração disparar. Ele não vai disparar mais porque você tá mandando, não vai. É só até a quantidade de adrenalina que tá no seu sangue. A hora que ela baixar, ele volta ao normal, se você não alimentar esse medo. Você não vai ficar com falta de ar. Nós temos uma parte no cérebro, aqui no tronco cerebral, que é responsável pelo coração bater, pela digestão, pela produção de bile, pela respiração, por nós dormirmos. Quando apagamos, a gente dorme. Não é a gente que manda. Não é você que manda. Quando você prepara o seu corpo para relaxar e dormir, o seu cérebro vai entender aquilo e ele vai apagar. Ele que vai colocar você para dormir, como se fosse um coma. Você não lembra. Você não lembra a hora que você dormiu. Quanto tempo você dormiu. Às vezes a gente lembra de algum sonho. Mas e aí, enquanto você dormia, você respirava? Por quê? Porque o seu cérebro está em atividade. A parte cognitiva de raciocínio está apagada, desligada. Para que o cérebro haja, para que aí a parte de trás do cérebro, que é o nosso subconsciente e as partes de comandos de todas as reações, eles vão estar trabalhando intensamente, organizando as suas memórias, organizando as funções vitais do seu corpo. Ele mantém a temperatura do corpo, o batimento cardíaco, a respiração e mais um monte de funções. Tem uma hora do sono, que o sono ele tem várias fases e etapas, em que ele vai num processo do cérebro, em que ele desliga toda a conexão de nervos para que você não se movimente. Ele precisa de alguns momentos em que você relaxa completamente e não mexa nem braço nem perna. Isso é uma coisa muito interessante, que nem vem ao caso aqui agora, mas só para você saber, se você por um acaso acordar por um barulho, por alguma coisa muito rápida, e você sentir que você não consegue mexer seu braço, você tá naquele negócio de eu quero acordar, mas não dou conta de mexer, eu quero acordar, mas meu braço mexe, minha perna não mexe, eu não sei o que tá acontecendo, é porque não era pra você ter acordado naquela hora. Aquela hora o seu cérebro tinha já programado e ele já tinha desligado as conexões nervosas para você não se movimentar. Ele precisa de reparar vários tecidos, vários órgãos, as células brancas do nosso corpo estão em atividade, destruindo vírus, bactérias, células que poderiam se transformar em câncer durante esse período de repouso. E aí você quer se movimentar e você não consegue, é porque ainda tá no cérebro aquele negócio, peraí, ela tá acordando, mas não é para ela acordar, nós desligamos aqui. É muito interessante. E você que manda nisso? Não. Então calma, você não está danificada, você não está quebrada. Ansiedade não é uma doença. Pensa nisso, reflita sobre isso, estude mais sobre isso, encare desta forma as suas crises e saia deste labirinto, deste poço em que você às vezes se colocou ou te colocaram como não tem saída, eu tô disfuncional, eu não consigo mais fazer nada mesmo, a minha vida daqui para sempre vai ser esse medo, eu era feliz antes, eu não quero mais ser assim. Não, você não é assim, tem solução. O que você pode fazer, além de colocar o meu método em prática, que é os 4 passos para na hora da crise, você saber controlar este medo e reeducar o seu cérebro de que aquilo não é perigoso. Você vai reeducar que os sintomas físicos que você está sentindo, a partir do momento que você ignora no sentido assim, você sente os sintomas, mas você não reage a eles. Você não vai ignorar que você está sentindo seu coração disparar, você vai sentir. Mas você vai aceitar. A palavra certa, na verdade, é aceitar, tá? É a aceitação dos sintomas. Eu aceito meu coração disparar. Eu aceito sentir falta de ar. Eu aceito ter tontura. Eu aceito tudo isso. Eu sei que é normal do meu corpo. Eu sei que é devido a um estado ansioso e que isso vai passar. Eu não sou isso. Isso é um estado e vai passar. E olha, eu vou te falar uma coisa. Se você colocar esse método em prática, que eu ensino em outros vídeos, talvez não ensinei com profundidade, eu já fiz um vídeo para cada uma das letras do método e daí. Não é complicado, mas não é fácil. Porque a primeira reação que nós temos é de lutar. Eu quero lutar contra isso, eu não quero sentir isso. A partir do momento que você aprende a aceitar,
Em inglês, se usa muito aqui, esses autores e outros, surrender. Quando você não age, é como se você não tivesse uma reação contra. Você deixar fluir, deixar passar. Vai durar 5 minutos ou menos. 10 no máximo. Mas quando você luta, quanto mais você luta, mais eles aumentam, mais dura, aumenta tanto na intensidade quanto na duração. Por isso que às vezes você pensa que você fica em crise 1 hora e meia. Dá essa sensação. Na verdade, nem é, porque a adrenalina não fica esse tempo todo alto no seu sangue, porque é bastante tóxico para o nosso corpo, elevadas quantidades. Mas se você ficar o dia inteiro, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, vai num pico, aí tem uma crise, aí vai num pico de novo, tem uma crise, e não aprende a lidar com isso, não aprende como relaxar o corpo, como relaxar a mente, como das técnicas da terapia, a gente trabalha com as pessoas ansiosas e com transtornos, dando para elas um modo diferente de lidar com o corpo, com a mente e com o espírito. Aí você vai diminuir a sua ansiedade elevada. Isso sim pode ser tratado. Isso sim pode ser amenizado. Tá? Você saber lidar com o seu corpo para sair desse estado estressor, que é quando tem crise de ansiedade e pânico, porque a longo prazo danifica os órgãos internos do nosso corpo. O problema é esse, você viver anos e anos estressada, nervosa, tendo crise do pânico, tendo crise de ansiedade, com medo e tal. Primeiro, você fica, o seu mundo diminui, porque você fica enclausurada dentro de casa, não quer sair, não tem medo de ir no lugar, tem medo de tudo, então você acaba sendo antissocial, perdendo um monte de coisa, que você poderia estar aproveitando a vida. E a outra coisa é que você não, além de não ter controlado, começa a ficar dependente de medicação, tarja preta às vezes, a longo prazo, que também causa os efeitos colaterais e traz sequelas a longo prazo, irreversíveis, e você não consegue sair desse ciclo. Pronto. Sua vida fica muito ruim de ser vivida, muito ruim de ser vivida, muito difícil. Então, eu aconselho você a buscar terapias para saber tanto lidar na hora da crise do pânico quanto da ansiedade, como diminuir esse estresse no seu corpo, através disso que eu te falei, mudança no estilo de vida, exercício, e várias outras coisas que depois, se você quiser saber mais, meu link está na bio. Se você quiser fazer terapia comigo, clica no link da bio e nós podemos agendar uma sessão de terapia. Se você que está no YouTube quiser saber mais também, eu tenho aqui na legenda o meu link lá do WhatsApp para você entrar em contato, falar comigo pessoalmente e a gente pode agendar uma terapia. Eu te ajudo a sair desse estado de crise de pânico e ansiedade. Eu te ajudo a saber lidar com sintomas do medo e a diminuir os fatores estressores do seu corpo que causam ansiedade. Então, é isso. Eu espero ter te esclarecido exatamente o que é que você está passando, que tenha vindo assim uma luz e você, agora eu sei, já sei, entendi, já sei o que eu vou fazer. Assista os outros vídeos do canal para você aprender mais, e você no Instagram, compartilhe também, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.